Boa noite! Boa noite! Bem-vindos ao Jackson News. Eu sou o Vitor. E eu sou o João. Hoje iremos falar da violência contra as mulheres nos dias atuais, no passado, na Grécia Antiga, entre outros. Entrevistas com os nossos repórteres Gustavo e Sebastião. Dados e estatísticas com Rafael. Você sabia? As condições sociais e políticas das mulheres na Grécia Antiga se diferem largamente das dos homens na sociedade. Elas não eram consideradas cidadãs e seus cargos sociais eram inferiores aos dos homens. Porém, apesar da sociedade pensar dessa forma, alguns filósofos mostraram estar à frente de seu tempo e pensavam de maneira diferente, como Sócrates. Ele pensava que homens e mulheres tinham a mesma capacidade intelectual, ou seja, deveriam ter os mesmos direitos como cidadania. Na história, na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a absorção do trabalho feminino nas indústrias, a mão de obra barata inseriu definitivamente as mulheres na dinâmica produtiva. Elas passaram a ser obrigadas a trabalhar 17 horas de trabalho seguidas, em ruins condições, submetidas a espancamentos e humilhações, além de receber os salários 60% menores que o dos homens. Em 1819, depois de um confronto onde a polícia disparou contra os trabalhadores, a Inglaterra diminuiu para 12 horas o trabalho das mulheres. A Revolução Industrial incorporou a mulher na fábrica. E em épocas de crise, o trabalho masculino era substituído pelo feminino, pois era mais barato. Assim, nasceu a luta das mulheres por melhores condições de trabalho. Havia movimento de mulheres reivindicando direitos trabalhistas, igualdade de jornada de trabalho para homens e mulheres e direito a voto. Ao ser incorporado ao mundo do trabalho fabril, passou a ter uma dupla jornada de trabalho. A ela cabia cuidar da prole, dos afazeres domésticos e também do trabalho remunerado. Cada vez mais o corpo da mulher pertencia ao homem, seu marido e senhor. O adultério era crime gravíssimo, pois colocava em perigo a legitimidade da prole como herdeira da propriedade do homem. As mulheres começaram uma luta organizada em defesa de seus direitos. A luta das mulheres contra as formas de opressão a que eram submetidas foi denominada como feminismo. Agora, iremos mostrar entrevistas dos nossos repórteres. Boa noite. A gente está aqui com o Padre Cabada, ele vai nos dar uma opinião sobre como que está o cenário da violência contra a mulher no Brasil. E aí, Padre, o que você acha? Como que está o cenário, a violência contra a mulher no Brasil? Infelizmente, esse fenômeno de que você está falando não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Na minha opinião, é uma das maiores loucuras que existe no mundo. E vou explicar por quê. Que nós, que nos chamamos homens, somos mais ou menos, matematicamente não saberia dizer, mas vamos imaginar, 95% ou mais eu sou mulher. E você também que está ligado. E a mulher também é mais ou menos isso, 95% é homem. 95% é homem, todas as mulheres assim. Então, uma ofensa que eu faço a uma mulher, eu faço a 95% de mim mesmo. Isto é, ofender uma mulher é ofender-me a mim mesmo. Por isso eu digo que isso é uma loucura. É como um suicídio. Boa noite, estamos aqui com o professor Chiquinho, aqui do colégio, e ele vai falar um pouco como que ele acha que a gente pode fazer para diminuir essa violência contra a mulher, que hoje é grande e afeta muitas pessoas. Bom, boa noite a todos. Na verdade, deve-se priorizar de início que não é só a violência contra a mulher, mas todas as violências, na verdade, contra a pessoa não são bem-vindas. Mas no caso da mulher, no meu caso, entendo que as políticas públicas devem ser mais voltadas para a prevenção neste caso, né? A conscientização das pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? A conscientização pelas mulheres dos seus direitos, né? A ampliação de delegacias para as mulheres, horário de atendimento e uma boa divulgação disso. E que quando a mulher denuncie tal situação, que os órgãos públicos possam efetivamente trabalhar em prol da defesa dessa mulher, evitando casos maiores e estimulando que outras possam, ao ver tal situação, também serem estimuladas a denunciar mais vezes. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Sebastião. Na literatura brasileira, há vários registros de violência contra a mulher, onde a postura do agressor é representada como parte de uma cultura dominante.
De acordo com um estudo feito pela UBRA, onde foram analisadas mais de 25 obras da literatura brasileira, como O Cortiço e Dom Casmurro, constatou-se que em cada uma das obras havia pelo menos 2 casos de violência contra a mulher. E o autor que mais retrata a violência contra a mulher na literatura brasileira é Jorge Amado, escrevendo principalmente sobre a violência doméstica. Na geografia, o IDH serve de parâmetro para aferir o índice de desenvolvimento de cada país, levando em conta os indicadores de educação, de longevidade e de renda individual. São 4 grupos de desenvolvimento humano: muito elevado, elevado, médio e baixo. Os grupos contam com as seguintes taxas de homicídio: 1,8 mortes no primeiro, 10,7 no segundo, 11,7 no terceiro e 13,9 no quarto. Esses números nos autorizam a estabelecer uma relação direta entre DH, desigualdades e homicídios. E agora dados e gráficos de matemática e geografia com Rafael. Boa noite, Vitor. Boa noite, João. Estou aqui com um gráfico onde apresenta a violência física por cônjuge ou namorado, onde de 2009 a 2016 cresceu de 4.339 para 33.961. Um gráfico onde só aumenta, não para de diminuir nunca. Estupros por cônjuge ou namorado também cresceram entre 2009 e 2016, porém teve uma época que diminuiu, mas voltou a crescer. No ambiente de trabalho, o assédio sexual por chefe também cresceu. Diminuiu em uma etapa, mas voltou a crescer e a tendência é continuar crescendo. A violência por arma de fogo contra a mulher praticamente quadruplicou na etapa de 2009 a 2016. Temos outro gráfico aqui com todos os estados brasileiros representados por uma cor, das taxas de feminicídio a cada 100 mil mulheres no Brasil. A cor mais predominante é a rosa, onde apresenta mais de 6,5. Também temos outras cores como azul, verde, amarelo, mas essas apresentam menos. A que mais está predominante é a rosa. Também temos dados como nos últimos 12 meses, mais de 1,5 milhão de mulheres foram espancadas ou tentativa de estrangulamento no Brasil. E também é importante falar que um erro gravíssimo das mulheres é que elas não denunciam. Mais de 52% das mulheres não denunciam todos os atentados. Também é importante ressaltar que mais de 40% das ocorrências ocorrem no ambiente de trabalho, seja por chefe ou por companheiro de trabalho. É com vocês, João e Vitor. Obrigado, esse foi o Jackson News. Uma boa noite. Uma boa noite! Uma boa noite! Boa noite.